Muito bem, sejam bem-vindos a mais um programa A Luz do Dia. Meu nome é Mário Augusto de Souza, você está no canal Eu Não Sou Pastor. Aqui nós falamos da palavra de Deus de uma forma simples, didática e na intenção realmente de ser a luz do dia. Esse programa que vai ao ar todos os dias às 6 horas da manhã, para que você alimente a sua fé, para que você alimente o seu espírito e também o seu psíquico. Aqui a gente fala de resiliência, a gente fala de inteligência emocional. Para você que não me conhece, eu já tenho um livro publicado, o livro Emocionalmente. Aqui a gente traz inteligência emocional de uma forma bem prática, usando ferramentas da PNL, que é a programação neurolinguística, para ajudar você a reprogramar. Você que quer mudar de hábito, você diz assim: eu queria ser diferente, eu não queria falar tanto, eu não queria ter esse vício. Emocionalmente vai te ajudar. Esse livro tem ajudado muitas pessoas. Mas esse canal aqui, esse programa, a gente fala da palavra de Deus de uma forma livre de religião, livre de placa de igreja, livre de qualquer viés religioso. Vamos abrir aqui Provérbios 29, hoje, sendo 29 de maio de 2026. Eu não sei se você sabe, mas Provérbios, ele possui 31 capítulos. Exatamente um capítulo para cada dia do mês. Vamos lá? Provérbios 29, abre aí comigo. Versículo 1. Quem é repreendido muitas vezes e teima em não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Vou repetir, ó. Quem é repreendido muitas vezes, às vezes você tem um filho que você repreende ele, você corrige. Às vezes você, marido, a sua esposa te fala, você não ouve, ela fala de novo. Aí lá na frente, o que você fala? Pô, devia ter ouvido ela. Quem é repreendido muitas vezes. Eu tô vivendo um caso na família, meu irmão mais novo, já caiu de moto umas 10, 15 vezes. E todo mundo, cuidado com essa moto, para de andar com isso. Teve uma ocasião, só para você entender. Ele não foi de moto, mas ele caiu de 4 metros de altura. Estava fazendo uma instalação, levou um choque. E aí o parafuso que ele estava na mão, ele caiu de cabeça direto, teve traumatismo craniano. Meu irmão, hoje ele vai fazer 37 anos em novembro. O parafuso entrou no fêmur dele e trincou o fêmur. O médico chamou eu e meu pai, nós fomos lá, numa salinha reservada. Ele abriu o raio-x, mostrou, olha, aqui está o furinho, aqui está o rachado. E ele trincou o fêmur. E minha mãe não morava na mesma cidade. Demorou aí 1 hora mais ou menos para chegar. E eu já estava lá fora, ele estava no quarto. Estava sedado. E aí minha mãe chegou, logo que ela chegou, ela falou: qual que é a situação? Eu falei: assim, assim, assado. Ele caiu e o médico mostrou um raio-x, ele trincou o fêmur. Aí minha mãe, usando a palavra, uma mulher de muita fé que era, disse assim: nenhum dos seus ossos se quebrariam, está escrito. Ela estava se referindo a um versículo de Isaías que falava de uma profecia em relação a Jesus, que nenhum dos ossos de Jesus iriam se quebrar. Tanto é que quando, na crucificação, os soldados romanos não quebraram os joelhos de Jesus, quebraram dos ladrões. Se costumava quebrar o joelho dos condenados para que ela não sofresse tanto, viesse a falecer, a morrer mais rápido. Mas com Jesus não foi feito isso, para se cumprir a profecia. E ela virou as costas e entrou para dentro do hospital. E a minha irmã estava sentada comigo, do meu lado. Eu falei: fala para ela. Eu ri, né? Falei: fala para ela que não é nenhum dos seus ossos se quebraria. Já se quebrou. Eu vi o raio-x. Aquela foi a única, aliás, foi a última vez que eu zombei da fé de alguém. Porque horas depois, no mesmo dia, eu tive que ver o mesmo raio-x, aliás, outro raio-x do mesmo fêmur, sem nenhum sinal, sem nenhum trincado. E existe os 2 raios-x, com trincado e sem trincado. Tô te contando isso, não tem muito a ver com o versículo. Você vai entender a história, tem a ver dele que ele caiu de moto, bateu de moto, segunda-feira à noite. E é sobre tem tudo a ver com o versículo 1. Mas só fiz um gancho aqui para você ver o poder da fé. E ele veio, foi aniversário da minha mãe dia 27
de fevereiro, a minha mãe nos deixou o ano passado e nós nos reunimos aqui mesmo sem a presença dela. E ele veio com uma moto de 850 cilindradas. Quantas vezes nós falamos para ele, menino, toma cuidado com moto, toma cuidado com moto. E ele andava com uma moto 100 cilindradas. Já caiu mais de 15 vezes com uma moto 100 cilindradas. Foi e comprou uma moto de 850. Segunda-feira à noite, lá em Araraquara, ele bateu atrás de uma moto. Machucou muito o rapaz da moto. E ele bateu com o rosto no chão. Está internado, está esperando uma vaga na UTI. Estou até vendo para trazer ele para cá, para a cidade. Segundo os médicos, fizeram 2 tomografias e está com sangramento no cérebro. O que isso tem a ver com o que a gente está lendo hoje? Olha o que diz o versículo, já o primeiro versículo. Quem é repreendido, muitas vezes, e teima em não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Eu determino que no nome de Jesus vai ser mais um livramento de Deus na vida dele. Mas Provérbios nos ensina muito sobre comportamento. Às vezes a pessoa te orienta, te fala, e você, às vezes, eu sei o que eu estou fazendo. Tudo bem. Ninguém está no teu sapato, ninguém calça os teus sapatos, ninguém trilha o seu caminho. Você tem que, de fato, ser autoconfiante, ser direcionado por Deus. Mas aqui no caso está falando sobre correção. Às vezes a esposa fala para o marido, tá me enchendo as paciências. Tá me... Pô, ouve ela. Eu sempre costumo orientar, inclusive eu falo isso no livro. Evita escutar alguém que não tem participação nos seus resultados. Por exemplo, a pessoa te deu um conselho. Se você se lascar, ela vai se lascar junto? Então, vamos pensar em ouvir esse conselho. Não, se eu me lascar, não vai acontecer nada com ela. Então você já descarta. Você sabe por quê? Você vai dar ouvido para alguém que não tem participação no resultado? Não faz sentido. Agora, se a pele dela estiver em risco também, então são 2 cabeças pensando sobre o assunto. Então, quando você for repreendido, analise. Eu aprendi isso na PNL, que quando você for criticado, você não tem que ficar deixando as críticas entrar em você e moldar a tua imagem, ampliando a tua perspectiva negativa a respeito de si mesmo. Você precisa ter uma consolidação sólida da tua identidade, saber quem você é. Eu baseio muito na palavra de Deus. Eis que foram feitos um pouco menor do que os anjos, está escrito em Salmos. Foi feito reis e sacerdote. Em Gênesis está escrito, sou imagem e semelhança de Deus. Nós somos imagem e semelhança do Criador. Então, eu tenho a minha identidade ativada, a minha identidade clara. Igual eu já expliquei aqui, você é burro na infância. Hoje eu entendo, eu não sou burro. Eu posso ter feito algo que não correspondeu à expectativa que você estava levantando a meu respeito, mas isso não significa que a tua perspectiva a meu respeito defina quem eu sou. Você está me julgando burro pela uma ação que eu não consegui executar com sucesso segundo a tua concepção, e aí você me julga burro. Então, mas na verdade eu já fiz várias coisas que eu tive êxito, tendo conhecimento e ganhando experiência, eu consegui ter êxito. Não sou burro, não. Eu sei quem eu sou, entende? Existe a diferença, mas eu aprendi na PNL o seguinte, a crítica. Quando você é criticado, principalmente por quem não gosta de você, é bom você avaliar. É bom você analisar. Porque essa pessoa que você, vamos dizer assim, aquela pessoa que o santo não bate, ela não tá nem aí se você vai se dar bem na vida ou não. Ela às vezes te fala algo que talvez é bom você considerar, porque é algo que às vezes você precisa melhorar. É uma pontuação que você precisa levar em consideração. Então quem é repreendido muitas vezes e teima em não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Em nome de Jesus, vai dar tudo certo pro meu irmão aí. Daqui a pouco eu tô indo lá, viajando para poder ver ele. Vamos seguir mais rápido aqui para o programa não ficar muito estendido. Versículo 2. Quando os honestos governam, o povo se alegra, mas quando os maus dominam, o povo reclama. Presta muita atenção aí em outubro. Vai ter eleição esse ano. Bora lá. Versículo 3. O filho que ama a sabedoria é o orgulho do seu pai. Quem anda com prostitutas desperdiça tudo que tem. Uau.
A gente já falou sobre isso, teve capítulos de Provérbios que falou sobre o adultério, que falou sobre a prostituição. E hoje em dia, esse assunto não está só... Antigamente o viés era mais pro lado masculino, dos homens, né? Hoje não. Por que fala que desperdiça tudo que tem? Existem leis que regem o universo. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Nós vamos, provavelmente, depois do Provérbios, a gente vai começar uma série falando das leis do universo. Vamos falar também sobre bloqueios emocionais, ensinar e ajudar você a reconhecer as raízes emocionais, baseado no meu livro. Nós vamos te ensinar a descobrir as raízes emocionais sua e das pessoas e te ensinar a desbloquear isso, a fazer um autodesbloqueio. E vamos começar também uma série de desbloqueio dentro do nosso programa para você entender melhor como funciona a reprogramação mental, como você pode ter sucesso na sua vida financeira, como você pode ter sucesso na sua vida espiritual, nos seus relacionamentos com a sua família. Vamos lá, versículo 5. Não, falamos da prostituta, desperdiça tudo que tem. Existe uma lei, eu estava falando disso, né? Existe uma lei sobrenatural, uma lei que rege o universo. Uma das leis é a generosidade. Nós falamos sobre isso ontem. Quando você dá algo para alguém sem esperar nada em troca, o universo te retribui. Ah, não acredito nisso. Você acreditando ou não, não vai deixar de funcionar. Existe uma outra lei, que quando você desonra alguém, você é desonrado. E eu vou te falar, você que traz sua esposa, se você não parar com isso o mais rápido possível, você vai perder o que tem. Eu sei do que eu estou falando. Você vai perder o que tem. Você vai entregar. A palavra fala assim que você entrega nas mãos dos ímpios, nas mãos dos inimigos a tua riqueza. Vamos se consertar. Vamos embora lá. Versículo 4. Quando o governo é justo, o país tem segurança. Mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça. Versículo 5. Quem bajula os seus amigos está armando uma armadilha para si mesmo. Por que é bajular? Bajular é fazer muito elogio, é ficar babando o ovo. Quem bajula os seus amigos está armando uma armadilha para si mesmo. Por quê? Porque toda bajulação ela tem viés de falsidade. Vou repetir. Toda bajulação tem viés de falsidade. E se você é falso, você não é verdadeiro. E a verdade sempre te leva para o caminho da justiça e do sucesso. Então, quem bajula os seus amigos está armando uma armadilha para si. Porque aquele que é bajulado não vai fazer nada por você na hora do seu sofrimento, só porque você ficou fazendo elogio para ele. Nunca pare, nem por elogio, nem por crítica. Versículo 6. Os maus são apanhados na armadilha dos seus próprios pecados, mas os homens honestos andam livres e felizes. 7. A pessoa correta se interessa pelos direitos dos pobres, porém, os maus não se importam com essas coisas. Falamos ontem sobre isso, né? O versículo chave do capítulo 28, que é quem dá aos pobres, né? Em Tiago fala que a verdadeira religião. Por que a gente aqui no canal Eu Não Sou Pastor não temos religião, não temos viés religioso e nem placa de igreja? A verdadeira religião, está escrito em Tiago, é cuidar dos órfãos, das viúvas e dos necessitados. Essa é a verdadeira religião. Os que zombam de tudo põem uma cidade inteira em confusão, mas os sábios mantêm tudo em paz. Versículo 9. Quando um homem inteligente discute com um tolo, este somente ri, xinga e causa confusão. Ou seja, não gasta sua energia. Você está vendo que essa discussão não vai levar a nada? Eu tenho aqui no livro ensinando como resolver conflitos. Entenda que cada um só dá o melhor que tem. Se a pessoa não quer resolver o problema, corta o assunto e sai fora. Versículo 10. Os assassinos odeiam as pessoas direitas, mas os bons protegem a vida delas. O tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato se cala e domina. Mais um ensinamento sobre comportamento, sobre fechar a boquinha e controlar a si mesmo. Tem um versículo de Provérbios que, inclusive, eu começo o meu livro. Deixa eu ver se está bem no comecinho aqui. Que é aquele...
que é o capítulo 1, já começa. Não tá no comecinho, mas não tá nas primeiras páginas. Diz assim, ó, o versículo de Provérbios. Aquele que domina a si mesmo é mais forte do que aquele que domina uma cidade. Na época, existia muita guerra, né? Então Salomão concluiu que aquele que domina a si mesmo, ou seja, que tem domínio próprio. E no versículo 11 ele fala aqui, o tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato se cala e a domina. Versículo 12, quando um governador dá atenção a mentiras, todos os seus auxiliares acabam se tornando maus. O pobre e aquele que o explora só têm uma coisa em comum. Uau, o Senhor Deus lhes deu olhos para verem. O pobre e aquele que o explora, ou seja, o pobre e aquele que está explorando o pobre, eles têm uma coisa em comum. O Senhor Deus lhe deu olhos para verem. Ou seja, que Salomão, qual que é a raiz desse versículo? Eu sei que você às vezes já tentou de várias formas. E parece meio duro o que eu vou dizer. Mas ser pobre eu tô falando na semântica da palavra improdutivo. Às vezes todo mundo, né, o viés que as pessoas entendem é que pobre é financeiramente. Não existe pobre financeiramente. Existe o produtivo e o improdutivo. Porque pobreza é questão de fase. É questão de momento. Ninguém é pobre. Ah, eu nasci pobre, eu sou pobre. Você não é pobre, você está pobre. É questão de momento, é questão de fase. Se você decidir lutar para sair da pobreza, você consegue. Temos inúmeros casos. Eu sou um. Vim de uma família pobre, filhos de pais separados, minha mãe com 3 filhos para criar, não conseguia, dava o mínimo, coitada, o mínimo, sozinha, com 3 filhos. Hoje, graças a Deus, a minha vida é totalmente, a minha vida da minha irmã, do meu irmão, totalmente diferente. Por quê? Eu decidi lutar, quebrei 2 vezes e reconstruí pela terceira com força e tenho força para passei agora há pouco por momentos dificílimos. Resiliência, você escolhe. Você escolhe ser mais forte, você escolhe se moldar, você escolhe aprender, você escolhe se desenvolver, você escolhe fazer até um desenvolvimento pessoal. Você escolhe, você tem como fazer isso. Então ser pobre de dinheiro é uma escolha. Ah, mas e aquela pessoa, ela tem uma escolha dela lutar. Aí vai um outro lado. Ah, mas eu não quero. Beleza. Mas a semântica da palavra pobre significa improdução. É improdutivo. Qual que é a explicação do versículo 13? O pobre e aquele que o explora só tem uma coisa em comum. O Senhor lhes deu os olhos para ver. Ou seja, as condições do rico é a mesma condição do pobre. Física, eu estou falando. Tem olho, tem inteligência. O que um consegue, o outro também. É isso que o Salomão está falando. Então, pobreza é questão de escolha. É questão de escolher ser improdutivo. Então, se você não produz, você não colhe. É lei do universo, a lei da semeadura. Plantou, colheu. Pôs a semente, teve o fruto. Investiu, colheu. Trabalhou, colheu. É isso. Vamos lá, versículo 14. As autoridades que defendem os direitos dos pobres governam por muito tempo. É bom corrigir e disciplinar a criança. Já está falando de outro viés de comportamento. Versículo 15. É bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. Estamos vivendo uma época, inclusive estamos, né, eu e a minha esposa estamos falando aqui, conversando muito sobre isso. Temos 3 filhas e a mais novinha, com 10 anos de idade, cometemos o erro de dar um tablet para ela. A criança mudou. Ela era uma criança antes do Natal e é outra criança depois. Fica o dia inteiro. Filha, faz isso, arruma o quarto, vai tomar banho. Você fez lição, tem que ficar no pé. Virou outra criança. Até a alimentação
Era uma criança que só comia fruta, coisas saudáveis, até a alimentação esse dia brigou, porque não mando eu que preparo o lanchinho delas. Papai não tá mandando coisa gostosa, não tem uma bolacha recheada. E a gente leva aqui uma vida mais saudável. Então você vê, não pode fazer. Salomão está dizendo aqui, ó. Por isso que é importante você ler Provérbios todos os dias. Ele tem 31 capítulos, cada capítulo para um dia. É bom corrigir e disciplinar a criança quando todas as suas vontades, ela não tinha idade para ter tablet. Mas nós, dessa geração de acima de 30 anos, porque a nossa infância não foi tão fácil, a gente quer facilitar para os nossos filhos e a gente acaba prejudicando. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. Ou seja, dá trabalho. Por quê? Porque não tinha maturidade para ter, para dar. A gente quer facilitar e a gente acaba caindo naquele ditado do construtor de Dubai que diz, né, que tempos difíceis fazem homens fortes e homens fortes fazem tempos fáceis. Nós viemos de uma geração de homens fortes e nós estamos construindo tempos fáceis. É aí que está o problema. Porque tempos fáceis constroem homens fracos. E homens fracos constroem tempos difíceis. Quer anotar essa daí, não? Anota essa daí. Você já deve conhecer esse ditado, né? Vamos lá, versículo 16. Senão o programa fica muito comprido. Quando os maus estão no poder, o crime aumenta. Meu Deus do céu, gente. Isso aqui, ó, é Salomão, capítulo 29 de Provérbios. Não estou falando nada. Não, eu estou apenas lendo. Quando os maus estão no poder, o crime aumenta. Mas as pessoas honestas viverão o suficiente para ver a queda dos maus. Uau, isso aqui é promessa, hein? Aqui é um canal que não tem viés religioso e muito menos político. Mas isso aqui é promessa. As pessoas honestas viverão o suficiente para ver a queda dos maus. Versículo 17, mais uma vez sobre comportamento sobre filhos. Corrija os seus filhos e eles serão para você motivo de orgulho e não de vergonha. Hoje as crianças não, né? Os papais ficam com 3 dedos, né? Com 10 dedos, perdão, 3 dedos. Com 10 dedos. Ai, filhinho, senta aqui, deixa o papai conversar. Ó, você não acharia melhor você fazer a sua lição de casa, sabe? Bababá, e toda. Não, corrija. Corrigir, é ser chato mesmo. Pô, senta aí, dá aqui o tablet. Nós já fizemos isso. Semana passada foi feito isso aqui em casa. Dá o celular, dá o tablet. O que foi? Não, dá aqui. Recebi notificação aí que você não fez tarefa. Na hora que chegar a notificação que você fez, que tá tudo certo, te devolvo o celular. A do meio, tá com 14. Nunca curtiu muito levar a sério o estudo. Só tá levando elogios. Por quê? Infelizmente, o cérebro humano, e eu explico isso aqui, o cérebro humano, ele tem um dispositivo. Dificilmente você vai conseguir convencer alguém pelo benefício. Você consegue. Mas, por exemplo, você vai dar um prêmio. Pega uma criança e fala, se você fizer uma lição, presta atenção no que eu vou falar. Você vai fazer a sua tarefa, e se você fizer a sua tarefa, ou se você me ajudar nas tarefas de casa, eu vou te dar um presente. Beleza, fez, ganhou o presente. Na segunda vez que você fizer a mesma proposta, se você me ajudar, ou se você fizer a tarefa, eu vou te dar um presente. O cérebro dela, porque está escrito em Provérbios que os nossos olhos nunca se satisfaz, ela já vai esperar um presente melhor da próxima vez. Ela vai esperar um presente melhor. E aí, aquilo nunca vai ser suficiente. Ao passo que se você inverter e ao invés de você dar uma bonificação, isso aqui não estou falando para você fazer, isso aqui é estudo científico, estudo da neurociência. O cérebro, ele corresponde melhor na punição do que na premiação. Infelizmente. Então, se você pega seu filho e fala assim, se você não fizer a lição, você vai ficar sem celular, você pode fazer isso 10 vezes. Todas as vezes ele vai chegar uma hora que ele vai parar de deixar de fazer lição. Vai chegar uma hora que ele vai lá e te ajudar nas tarefas da casa. Por quê? Porque ele não quer ficar sem o celular. Ao passo que se você dá um presente, depois
aquilo lá já fica, não, eu não quero mais. Eu prefiro ficar no celular do que ajudar. Eu prefiro ficar no celular do que fazer lição. Ah, mas se eu vou te dar um presente, não, eu não quero, eu quero o celular. O cérebro fala isso, não, muito obrigado. Então a bonificação, ela não tem o poder da punição, infelizmente. Então você tem que corrigir. Você tem, o que é correção? A semântica da palavra correção. Você está indo numa rota, é a mesma de conversão. Você está indo numa rota, o GPS mostra para você, vira à direita. Não, eu vou reto. Se você quer chegar no destino que o GPS está mandando, ir na direita, virar e ir lá para a direita, lá para frente, você tem que virar à direita e andar 200 quilômetros. Senão eu vou continuar reto. Você não vai chegar nunca. O que tem que ser feito? Uma correção de rota. Uma conversão. Por isso que se diz na vida espiritual, conversão. Você precisa converter a Cristo. Porque uma conversão, você está indo numa rota, e eu já fiz isso na minha vida várias vezes. Estava cometendo algumas coisas, indo num caminho que não ia me trazer sucesso, não ia ser feliz ali. Parei, pensei, preciso. A vida faz você parar e pensar, né? Preciso fazer uma correção aqui. Então, corrigir seu filho é correção, correção de rota. Corrige ele, filho, você está indo no caminho. Aqui em casa eu não ligo muito para nota. Eu sempre falei isso. Ó, negócio de avaliação do MEC eu não. Mas existem princípios que eu já não abro mão. Por exemplo, você tem que estar na escola às 7 horas da manhã. Você vai levantar às 6h30, 6h40, sendo que o trajeto para ir para a escola é 20 minutos. Aí eu não aceito. Você precisa levantar antes. Por quê? Porque você combinou estar lá às 7 da manhã. Aí é princípio. Eu dou muito mais valor em princípio do que em regra. Você tirar nota boa na prova para você mostrar e isso não mostra que você aprendeu. Porque você pode burlar o sistema, colar na prova, isso aí é antigo. E tirei nota boa e você não aprendeu nada. Isso aí pra mim. Agora, princípio não. Outro princípio que eu pego no pé das meninas aqui. Prometeu alguma coisa, tem que cumprir. Você não é obrigado a falar nada. Aí amanhã eu arrumo. Não, você não combinou? Você não prometeu? Então você vai fazer. Por quê? Porque isso lá na frente, às vezes a teoria de Bhaskara, a fórmula, o Pitágoras não vai te ajudar na vida adulta. Você não vai usar. Mas o princípio de honrar a tua palavra vai. O princípio de honrar o horário que você combinou vai. Então eu dou muito mais valor. Então tem que corrigir. Corrige os seus filhos e eles serão para você motivo de orgulho e não de vergonha. 18. Um país sem orientação de Deus é um país sem ordem. Quem guarda a lei de Deus é feliz. Mas estamos aqui, né? Pessoas como eu, como vários outros, que se dispõem. Eu estou aqui, meu canal é pequeno. Você que está aqui nos acompanhando ao vivo, não tem muitos seguidores, não sou famoso. E também não estou querendo construir riqueza aqui. Graças a Deus, não é para isso que eu estou aqui. Eu estou justamente por isso. Um país sem orientação de Deus é um país sem ordem. E nada sem ordem vai para frente. Versículo 19. Não adianta nada corrigir um escravo somente com palavras, porque mesmo que ele entenda, não obedecerá. É o que eu acabei de explicar sobre a punição e a premiação. Há mais esperança para um tolo do que para uma pessoa que fala sem pensar. Mais uma vez, Salomão colocando aqui um viés sobre comportamento. Precisamos analisar as palavras antes de falar. É você mesmo que acaba se dando mal porque fala demais. A famosa boquinha de sacola. O escravo que é mimado desde criança, um dia vai querer ser dono de tudo. Rapaz. Aqui na época tinha escravo, né? A pessoa de mau gênio sempre causa problemas e discórdias. O orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde será respeitado. Aqui não está falando de se humilhar, tá? Mas quem é humilde, humilhação não tem nada a ver com humildade. E muito menos humildade tem a ver com pobreza, com escassez. A gente já explicou que pobreza aqui é improdutividade. Improdutividade gera escassez. 24. O companheiro de um ladrão é o pior inimigo de si mesmo. Se ele disser a verdade no tribunal, será castigado. Se não disser, Deus o amaldiçoará. O Salomão falando agora de ambiente, com quem você anda. 25. É perigoso ter medo dos outros, mas confiar no Senhor dá segurança. É perigoso ter medo dos outros, é isso aí.
não baixa pra ninguém, não paga pau pra ninguém. Todos querem agradar as pessoas importantes, mas o Senhor dá o que cada um merece. Uau! Ou seja, sai da bajulação, para de ficar babando um ovo pros outros, busca a Deus. Os homens direitos, último versículo, os homens direitos não toleram os maus, e os perversos não toleram os que vivem honestamente. Os perversos têm raiva dos honestos. Qual que é? Comenta aí. Todo dia a gente faz isso, né? Comenta aí. Qual que foi o versículo que mais chamou atenção no capítulo 29 de Provérbios? Para mim, eu acho que o versículo... O versículo 25, eu vou meditar nele hoje. É perigoso ter medo dos outros, mas confiar no Senhor dá segurança. Vamos fazer a nossa oração? Você que está comigo aqui todos os dias, nos acompanhando pelo YouTube. Prepare aí o seu lugarzinho mais reservado. Vamos fazer a nossa mentalização, a nossa oração, para a gente falar com Deus. Arruma aí um lugarzinho para você ficar a sós com Ele e vamos falar com Ele. Procure um lugar para relaxar, para sentar. Relaxe mãos, pés, feche os seus olhos. Nós vamos respirar fundo 3 vezes, puxar pelo nariz e soltar pela boca e relaxar. Esquecer de problemas, de contas, de discussões. Às vezes você está me ouvindo, acabou de sair de uma discussão. Esse é o momento de você falar com Deus vivo. É Ele que colocou você aqui. Você não veio aqui à toa. Você não parou nesse canal, você não parou aqui nesse vídeo, nessa live, à toa. Tudo tem um propósito. Respira fundo. Mais uma vez. A última vez. Deus vivo, nós entramos na sua presença nesse momento. Nós acessamos a tua presença. Você vai agora imaginar que você está num jardim, uma grama verdinha. Mexe os seus pés aí, os dedos, e sinta as gramas. Sinta. O teu cérebro tem esse poder. Não subestime a mentalização, não subestime o poder que o seu cérebro tem. Nós vamos fazer agora uma transferência de estado de espírito. Você que se diz cansado, sobrecarregado, você vai sair daqui diferente depois dessa mentalização. Você vai caminhar por esse jardim. Você nota aqui, um pouco mais à frente, tem um lago. Mais adiante, uma cachoeira. Você levanta os olhos, levanta a cabeça mecanicamente, os olhos fechados. Você vai ver descendo a água dessa cachoeira, mas você não consegue ver a queda da água. Parece que as águas que descem nessa cachoeira atravessam as nuvens. Por entre as nuvens você consegue ver. E essas águas parecem saírem de dentro de um trono. Sim. É o trono do Deus vivo. Você mais que depressa. Coloque um pé à frente
e entra nesse rio e vai caminhando lentamente, percebendo que a temperatura dessa água é agradável. Você olha em volta e o reflexo do sol que bate nessa água, você percebe que a água é transparente, cristalina. Como é bom estar aqui. Você se dirige em direção à cachoeira. Você vai andando e vai olhando e vai vendo tudo. Você vê o fundo dessa lagoa. Que paz que há nesse lugar. A brisa é suave no teu rosto. Nesse momento você sente o seu peito algo diferente. Parece que ele está queimando e ao mesmo tempo parece que ele está palpitando. Você está próximo da cachoeira agora. Você vira de costas para ela e deixa as águas caírem sobre você. Vai batendo nas suas costas. Você vai se afastando até perceber que a água bate na sua cabeça. A água que desce do trono do Deus vivo. Respira fundo. Sinta a água. Nesse momento, você percebe que essas águas penetram no alto da sua cabeça. A sensação é inusitada. Você nunca sentiu isso. Seu corpo está todo arrepiado. Seu coração, seu peito, você está sentindo algo diferente. Você olha para baixo, na direção do seu peito, e vê que a água que entra no alto da sua cabeça, ela sai pelo seu peito. Como se saísse uma tinta de dentro dele. Essa água não sai sozinha, ela vai levando um líquido escuro. Você vai percebendo uma paz, uma serenidade no seu ser. Você olha de novo e percebe que a água vai ficando transparente como a água desse lago. As águas que saem do seu peito estão ficando transparente. Você está sendo lavado. Está indo embora o rancor, a mágoa, o ressentimento, o que você entende. Que não é sobre o que fizeram com você, e sim sobre o que você fará com o que fizeram com você. Você também entende que cada um só faz o melhor que pode com a consciência que tem. E no lugar do rancor, do ódio, o peito abre espaço para o perdão e o amor. Quantas vezes você disse da boca para fora que perdoava? Nas orações, na igreja, sozinho, você entendeu que precisava perdoar e você disse: eu perdoo, mas aquilo não saiu de dentro. Hoje foi o dia. Você percebe, você já não consegue sentir aquela raiva, mas houve uma limpeza espiritual dentro de você, uma transformação. Respira fundo. E a água que desce do seu peito é limpa, limpa,
tão transparente que ela se une novamente com a água da lagoa, desse rio. Você já se desloca das margens desse rio para poder viver a sua vida de uma forma mais leve, limpa, clara, pronta para prosperar, pronta para avançar. Hoje será um dia maravilhoso, grandioso, de boas notícias. Se for com lutas, elas se resultarão em vitória. Pois não existe medalha sem competição. Não existe vitória sem batalha. Respira fundo. Abre um sorriso. Abre os olhos. Esfrega uma mão na outra. E diz assim: eu tô limpo. Escreve para mim nos comentários o que você sentiu nessa mentalização. E amanhã nós estamos de volta em mais um programa A Luz do Dia, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Vamos para cima junto. A hora é agora.